O ecumenismo é um diálogo muito importante entre os cristãos. E essa notícia que eu encontrei na internet, ela mostra que católicos, protestantes, evangélicos precisam, e ortodoxos também, precisam se unir para mostrar ao mundo a unidade tão querida por Jesus em Mateus 16:16 e seguintes e João 17. Quando Jesus pede ao Pai que, assim como Ele e o Pai são um, que os cristãos também sejam um só, que haja unidade entre os cristãos. A Igreja Evangélica na Alemanha possui uma postura de ecumenismo e tem se aproximado do Vaticano nos últimos anos. Num diálogo teológico entre a Igreja Católica e esta Igreja Luterana, a Igreja Luterana pede desculpas por certos atos cometidos pelos luteranos durante a Reforma. Perto de completar 500 anos, em 2017, os luteranos estão lamentando a destruição de imagens religiosas. Os teólogos da Igreja Evangélica Luterana na Alemanha deixam bem claro isso em uma declaração feita por uma bispa luterana para as relações ecumênicas. Ela chefia a Comissão de Diálogo Protestante. Em nota, afirma que hoje se reconhece que as imagens sagradas, em suas mais variadas formas, têm muito valor como expressão da espiritualidade. Diz ainda que a Igreja Protestante Alemã se opõe à destruição de imagens. Isso fica bem lógico, porque esse vídeo não vai ser para mostrar as passagens bíblicas sobre o uso pedagógico das imagens. Sabemos que Jesus, inclusive, citou a serpente de bronze para para evangelizar. A serpente de bronze que foi uma ordem foi construída por uma ordem de Deus a Moisés. Também podemos aqui mencionar, por exemplo, os querubins de ouro que ficaram sobre a Arca da Aliança, que eram duas imagens, a mando do próprio Deus, imagens que eram feitas nas laterais do templo judaico. Enfim, nós temos muitas passagens bíblicas que confirmam o uso das imagens. O que não é possível, nós já falamos isso em outros vídeos, é a idolatria das imagens, de qualquer atitude, de qualquer objeto. É achar que ali dentro se encontra a divindade, o próprio Deus. E nós sabemos que o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero, inclusive, no início ele se opôs muito às imagens, mas logo depois ele inclusive chegou a dizer que se as imagens eram tão importantes para a evangelização, que fossem pintadas imagens nas paredes das nossas casas mostrando cenas bíblicas. Inclusive chegou a dizer que as imagens eram a Bíblia dos analfabetos. Durante o período da Reforma, diz o texto, na tentativa de livrar as pessoas da idolatria, líderes protestantes removeram pinturas, esculturas e vitrais na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra e na Holanda. Em muitos casos as imagens foram queimadas publicamente. As delegações do Patriarcado Ecumênico da Igreja Ortodoxa estiveram no encontro na academia desta missão ecumênica na Igreja Evangélica Luterana na Alemanha, a convite do conselho dessa igreja evangélica. Desde 1969, representantes de ortodoxos e protestantes têm mantido relações muito próximas. Embora não tenha se manifestado publicamente sobre o assunto, o Vaticano também dá mostra de sua disposição em se aproximar dos luteranos. Isso é evidenciado em vários acordos teológicos, como por exemplo a Declaração de Malta, que confirma entre luteranos, anglicanos e outras denominações protestantes a crença na comunhão dos santos, que os santos que estão com Deus intercedem por nós, que nós podemos interceder por eles, que as almas do purgatório podem interceder por nós, que nós podemos interceder
pelas almas do purgatório, que a morte não quebra essa comunhão de orações, essa comunhão dos santos. Então existe essa declaração de Malta, assinada por vários teólogos de várias dessas iluminações, com também a assinatura da Igreja Católica. Sem mencionar várias Bíblias que foram assinadas, contendo todos os livros, né? Já falamos sobre isso, contendo todos os 72 livros da Bíblia. As Bíblias como a Bíblia de Jerusalém, Bíblia como a tradução ecumênica brasileira, Bíblia como a própria Pelegrino, Bíblias que são assinadas também por protestantes, por denominações protestantes. Enfim, existe muito amor entre as igrejas católica e protestantes, e também evangélicas, como seriam as mais recentes, mas todas são, podemos colocar todas como protestantes, ou todas como evangélicas, não há muita diferença. O que importa dizer é que é interessante que esses pequenos detalhes eles sejam resolvidos, porque Jesus quer uma igreja, a unidade da igreja. E é importante num momento desse em que nós temos o neoateísmo tão evidente, fazendo o ativismo anticristão, o comunismo disfarçado em grupos radicais de esquerda, e o comunismo tem como uma de suas premissas de atacar as formas de religião e promover o ateísmo. O comunismo é ateu por essência. E não podemos deixar de falar que o próprio Papa Francisco, ele começou o seu pontificado mostrando o desejo de ver uma maior unidade entre todos os cristãos. Essa é uma reportagem da noticias.gospelprime.com.br. Eu achei interessante mostrar para vocês e lembrar a vocês que são muitos acordos teológicos, doutrinários, que estão unindo os cristãos. Porque neste momento em que estamos vendo uma sociedade que é consumista, é hedonista, que só pensa nos prazeres materiais, se esquecendo, se afastando de Jesus Cristo, é importante que nós cristãos possamos nos unir naquilo que é comum. Não é que o evangélico vai deixar de defender os seus pontos de vista e os católicos deixarem de defender os seus pontos de vista. Não estou dizendo isso, mas naquilo que é comum, que é a crença de que Jesus Cristo é o Salvador de nossas vidas, é nosso Deus, naquilo que é comum nós precisamos sim nos unir e levar Jesus às pessoas, para que a moral judaico-cristã possa permanecer e que a civilização como conhecemos possa continuar, porque precisamos sim levar Jesus, é nossa missão. Todos os cristãos precisam evangelizar e levar Jesus às pessoas. Isso tem que ser no trabalho, isso tem que ser dentro de casa, isso tem que ser entre os amigos. Não podemos ter vergonha de sermos cristãos. E por isso, neste mundo e que se faz completamente neo-ateu, completamente seduzido pelo materialismo, precisamos sim mostrar às pessoas o cristianismo através do nosso testemunho diário. Por isso eu achei muito interessante essa reportagem, onde os luteranos pedem desculpa pela destruição das imagens. E sabemos sim que a imagem ela é pedagógica, ela tem um poder muito grande de evangelizar. Como o próprio Lutero falou, ela é a Bíblia dos analfabetos. E é um recurso louvável que, inclusive, antes de Lutero ter colocado essa questão, já tinha havido esse tipo de questionamento nos primeiros séculos da igreja, e isso já tinha sido resolvido, que as imagens não devem ser adoradas, mas devem nos lembrar dos modelos originais, dos cristãos que estão ali representados, e nos ajudam sim na evangelização. Assim como o próprio Jesus Cristo usou imagens auditivas ao evangelizar através das parábolas. Por isso é louvável essa aproximação entre cristãos e denominações diferentes.
Até o próximo vídeo. Deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal para que nós possamos levar Jesus às pessoas, para que nós possamos criar uma grande rede de evangelização.